todas as coisas de alguma forma colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelos seus planos. Por isso exaltamos a Deus, porque Ele nos faz um. Tanto aquele que santifica como aqueles que são santificados vêm de um só, a saber, o Senhor. Hebreus capítulo 2, versos 11. A isto chamamos a todos nele de irmãos. E isso é maravilhoso, saber que apesar de sermos diferentes, em Cristo somos irmãos. Vamos em lugares diferentes ministrar a palavra, nem sequer conheço as pessoas que ali estão, mas quando chego ali eu chamo de irmão. E é gratidão poder saber que Ele nos santificou e nele nos fez irmãos, apesar de toda a diferença. O que faz extraordinário é poder unir diferentes, é poder aproximar quem estava distante, é poder ajustar quem era incompatível. Essa é a grandeza da graça, essa é a maravilha do amor de Deus. Então eu glorifico a Deus pelo amor e pelo cuidado e por nos fazer um povo. Estamos aqui um número grande e com certeza cada um com uma cabeça diferente. Veio de lugares diferentes, família diferente, igrejas diferentes. De alguma maneira se encontrou, de alguma maneira se identificou e é acolhido por esta graça. Por isso que eu digo que é algo extraordinário. Nenhuma ciência é capaz de unir pessoas tão difíceis, tão diferentes, tão complexas. Nenhum poder, nenhuma doutrina, nenhuma competência humana é capaz de fazer o que a graça de Cristo consegue gerar em nós. Sentar junto, adorar a Deus, vencendo cada dia mais o que somos. Isso é maravilhosa graça, o amor que nos une. Um corpo, como o dedo da mão, somos diferentes, mas precisamos e contamos um com o outro. E é isso que faz a maravilha de Deus arder dentro de nós. Então, por isso, eu louvo a Deus por estar sempre dentro desse privilégio de conhecer sempre alguém, conhecer sempre pessoas. Mas hoje estou aqui na casa onde Deus me permite congregar sempre com os irmãos, e é bom estar com vocês sempre. Convido aqueles que podem, abram a sua Bíblia em 1 Crônica, capítulo 7, verso de número 20. Talvez algumas pessoas podem precisar de revelação para achar o livro de Crônicas. Que Deus te ajude. Imagine Obadias, né? Ageu. Mas com um pouquinho de experiência e ajuda do teu irmão você vai encontrar. Antes do arrebatamento, em nome de Jesus. Quem achou, diga eu achei. Primeiro Crônicas 7, agora ficou fácil para muita gente, né? Para não ficar diferente, eu vou acompanhar no telão, tá? Eu vou até o verso 24. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada e de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com a sua mulher e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. Várias sugestões de nome para você colocar no seu filho, tá, irmãos? Maravilha, né? A Bíblia é fantástica, ela nos ensina tanta coisa. Eu gostaria de falar sobre... Não existe família perfeita. A gente conhece a história da palavra de Deus, e quando conhecemos as revelações da história, de personagens da sua palavra, Deus não poupa informações a respeito de tragédias, de fatalidades que acontecem em família. A gente começa com a primeira família, um irmão
mata o outro por causa de culto. Não fica satisfeito porque o culto dele não foi bem recebido. Uma tragédia, uma família que é a família base lá, a família Gênesis, a família que é o padrão que Deus usou para as demais famílias, onde o homem tinha intimidade de conversar com Deus todo dia. A tragédia ocorre ali. Não foi diferente também na vida de personagens como Abraão, que teve que colocar para fora de casa o seu primeiro filho, por causa de impasse que estava acontecendo entre Agar e Sara. Não foi diferente também com Isaac, família de Deus, promessas, Abraão, Isaac, que encontrou uma briga dentro de casa, um problema dentro de casa, personagens anteriores, e seus irmãos brigam, Esaú e Jacó, por posições. Há uma batalha que começa desde cedo. Jacó tem que sair de casa, porque o seu irmão o odeia, depois de ter sido enganado. Jacó também tem filhos, e 12 filhos. Desses 12, 11 deles aprontam para Jacó, mentem para ele durante 22 anos, sobre José, dizendo que está morto. Família escolhida por Deus, promessa, a quem Deus disse: sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas famílias abençoadas, famílias que têm homens e mulheres de Deus, também sofrem tragédia, também sofrem muitos tipos de impactos, muitos altos e baixos. Conhecemos um personagem muito famoso de todos nós, Davi, chamado um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que apresentou problemas na formação da sua família. Um homem que não atentou que um irmão estava desejando a irmã sexualmente e no momento de oportunidade violenta a sua própria irmã, e ele não toma a iniciativa, faz vista grossa, e um abismo leva a outro abismo. Logo o irmão mais próximo dessa irmã, Tamar, que foi violentada, resolve vingar 2 anos depois e mata Adonias. Mais para frente, Absalão, filho dele, um rapaz belo, um rapaz atraente, deseja o trono do pai e persegue o pai, e o pai tem que fugir do próprio filho. Davi, um homem segundo o coração de Deus. A gente vê Noé, problemas na sua família. A gente vê Eli, a sua casa desestabilizada. A gente vê Samuel, que juiz e sacerdote como Samuel, não encontramos alguém. Ele apresenta a sua vida diante do povo, quando ele está em momento de dúvida, e diz: olha, coloque a minha vida a limpo, e faça vasculha ela. Se vocês encontrarem alguma coisa que desabone a minha história, meu ministério, está aqui o meu currículo. E eles não acham nada, e sabem, nem tentam, melhor dizendo, nem ousam. Eu falei: jamais nós vamos levantar alguma investigação a respeito da sua conduta, porque nós lhe conhecemos. Você sempre foi um homem íntegro, temente a Deus, sempre nos ensinou valores e princípios, e jamais foi questionado. Porém, seus filhos corromperam o sacerdócio. Samuel, aquele que ungiu Saul, depois ungiu Davi, aquele que estava governando o povo antes de existir rei, a quem Deus estava satisfeito por ele ser aquele que governava seu povo, até que o povo reivindicou um rei para eles, e Samuel se entristece profundamente com essa decisão do povo, e Deus disse: deixa, Samuel, é da minha parte isto. Este Samuel, seus filhos profanam o santuário, são corruptos, não têm temor a Deus, fazem uma arruaça, não tem o respeito do povo. Eli, vocês conhecem a história, seus filhos também não trazem orgulho ao pai. Famílias abençoadas, famílias que têm homem de Deus, famílias que têm mulheres de Deus, porém, não é uma família perfeita. A minha família não é perfeita. A família do nosso pastor Marcos também não é perfeita. A sua família, ela também não é perfeita. Talvez você crie uma expectativa de uma família perfeita. E é aí que a gente precisa entender que a vida nos ensina muita coisa. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José. José foi vendido, vocês conhecem a história, e vai para o Egito. Mas ele é trabalhado por Deus e percebe, diz para ele: olha, não foi vocês que fizeram isso, ainda que foi a ação de vocês, pela maldade de vocês, mas foi o Senhor que me trouxe a esse lugar, porque através disso ele protegeu,
Ele preparou um meio de proteger o seu povo. Por isso eu vim antes e estou aqui para isso. E quando ele chega lá, ele tem 2 filhos: Manassés, que quer dizer esquecimento, e Efraim, que quer dizer prosperidade. Em outras palavras, ele parafraseava agora o que Paulo escreveu bem depois: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo agora para um alvo diferente de prosperidade. Manassés e Efraim, 2 tempos: esquecimento e Efraim, prosperidade. Porém, acabamos de ler agora a vida de Efraim, a história de Efraim, o homem que foi declarado sobre ele prosperidade, Efraim. E ao ler a história de Efraim, você percebe que ele tem aqui 2 filhos, Ézer e Eliade. Em algum momento Efraim cochilou dentro de casa. Em algum momento Efraim não percebeu que o gado estava aumentando fora do normal. Ele está acostumado, ele já está habilitado com isso, mas de repente ele era para ter notado que alguma coisa não está indo bem. O gado está crescendo muito rápido. E a cria não é assim tão rápida para poder produzir. Mas não, foi fazendo vista grossa quando alguma coisa estava acontecendo de maneira errada dentro da sua casa. E é grande problema para a gente, eu sempre costumo dizer isso, que os grandes desastres acontecem por causa de pequeno descuido. São pequenas coisas que você vai subestimando hoje, amanhã se torna um problema sério para você ter que resolver, se você não tratar de imediato. Nós não podemos subestimar o perigo, e alguém disse muito bem, e eu concordo, que para um barco afundar não precisa de muito furo, basta apenas um. E não precisa de muito para que uma vida vá a naufrágio. Para naufragar basta apenas um furo, e subestimar como um cupim que está destruindo silenciosamente a vida, minando a estrutura e a força. Efraim, a história diz que seus filhos são mortos. Por quê? Porque eles saíam na surdina, saíam de modo que seu pai não percebiam para furtar, e furtavam gado e traziam gado para casa, e numa dessas investidas eles são pegos em flagrante e são assassinados. Isso traz trauma, isso traz angústia, e Efraim cai numa profunda depressão. Quem sabe isso pode estar acontecendo com você aqui dentro, ou você que me acompanha em casa, que sente culpado por um filho que agora está preso. O filho está no presídio. É muito triste ter um filho assassinado por ter sido ladrão. É muito triste ter um filho que foi espancado até a morte, porque estava no crime. E a pergunta é: onde foi que eu errei? O que eu fiz? Efraim está mal. E no verso 22, ele chorou muito. Os irmãos vieram consolar e ele estava muito triste, ele não estava aceitando o consolo. Ele não estava aceitando que alguém pudesse tirá-lo daquele momento, porque aquele momento ele sentiu que era necessário viver. Ele era culpado por isso, e por esta culpa ele se entregou drasticamente a essa dor. Alguns dias depois, verso 22, 23, ele teve novamente relações com a sua mulher, e ela deu a ele um filho, e ele deu o nome desse menino de Berias. Sabe o que colocou sobre esse filho o nome? Berias, ou seja, eu não espero nada bom. Berias, o mal ainda continua. Do jeito que as coisas vão, do jeito que eu estou levando até hoje, esperar alguma coisa melhor nesse menino. Tem pais, tem família, que a vida foi tão difícil, a tragédia e as fatalidades que viveram foram tão difíceis, que ao invés de aprender com o seu passado, porque o passado ele não deve ser algo para que você use como direção. Alguém disse muito bem, Cortella, ele usa uma frase que eu acho interessante, que ele diz que a vida, tem gente que acaba criando um pouco de confusão na trajetória. O passado, ele é como um retrovisor, e a frente, o que vem adiante, é um para-brisa de um carro. O retrovisor é pequeno, o para-brisa é grande.
Porque o retrovisor ele fala daquilo que está ficando para trás, e o para-brisa é aquilo que vem adiante. Tem gente que tem o inverso, na vida dele o retrovisor é enorme, e o para-brisa é pequeno. Tem gente que fica mais tempo presa ao passado do que avançar para o que vem adiante. Passado não é direção, passado é referência, disse ele, e disse bem. Passado não é direção para você ficar preso ao passado, que quem vive de passado sofre duas vezes. Já não basta a dor que você viveu no passado e continuar pensando em quando você era, o que você ganhava, 10 salário mínimo, quando você era gerente, quando você usava terno e gravata, e agora você tem que usar avental, ou agora você tem que varrer. Ei, para com isso, viver de passado, repito, é sofrer duas vezes. Este homem está ensinando para a gente coisa, com a sua dor, o que não fazer. Ele lança sobre o seu filho suas frustrações. Ele lança sobre Berias o que deu errado para ele. Ele tinha duas alternativas: ou dar a volta por cima e passar otimismo, convicção, fé para a sua família, e dizer, vamos dar a volta por cima. Eu falei aqui alguns dias atrás sobre Oreites Sparford, onde nós cantamos aqui depois a canção que ele fez depois da tragédia. Rapidamente, é um homem que era bem sucedido lá em Chicago, um homem rico, um homem que morava perto do lago de Michigan, um homem que construiu muitas coisas, teve muitas fortunas imobiliárias, temente a Deus. De repente uma tragédia, um filho de 4 anos morre, acometido de uma doença. Aquilo abala o coração, entristece ele, a sua esposa, suas 4 filhas. Ano seguinte, um incêndio, um grande incêndio em Chicago, ano de 1871, e aquilo gerou um impacto muito grande no coração dele. Todas as economias da vida inteira de Sparford vai embora. Ele triste, angustiado, resolve mandar a sua família para a Inglaterra para ouvir dele, Moody, um grande pregador, um grande evangelista Moody, para ouvi-lo pregar, para, quem sabe, recuperar a energia da sua família, seus filhos, sua esposa, suas filhas. E ele manda, e estava para viajar, mas de repente apareceu um compromisso de última hora. Ele disse, eu vou ter que ficar, meu amor, vai você, Ana, com as crianças, e eu vou no próximo navio. E ela foi, e no meio do caminho, o navio bate com uma outra embarcação à vela, e em 2 minutos aquele navio afunda. Em poucos momentos, ele está em casa, e chega para ele um telegrama de Ana, salva, só, apenas escrito isso, salva, só. Aquilo dói no coração dele. Saber que a sua esposa estava indo com as suas filhas para poder recuperar suas energias, para poder encontrar uma palavra de renovo ouvindo esse grande evangelista. E de repente essa tragédia acontece. Ele se prepara no dia seguinte, pega a primeira embarcação e vai em direção à Inglaterra, onde está a sua esposa. No meio do caminho, o comandante do navio fala com ele, olha, fizemos uma análise, estudando bem, calculando o lugar, parece que foi mais ou menos aqui, aonde o navio, que estava com a sua esposa e filhas, afundou. O naufrágio foram mais ou menos 236, salvo me engano, foram que naufragaram, além das 4 filhas. Foi o pior acidente de naufrágio antes do Titanic, 40 anos depois. E aquele lugar, quando ele fala com ele está diante do lugar que é o sepulcro das suas filhas. E aí ele escreve aquela canção: se paz a mais doce quiseres gozar, se dor a mais forte sentir. Ele deixa bem claro em suas palavras que apesar de todas as coisas, apesar de todas as dores, ele sabe que com Jesus ele sempre será feliz. E faz a canção que você conhece: sou feliz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu. Será que não estava doendo para Sparford? Sim. Será que isso não estava sendo dilacerante para ele? Mas é a hora que a gente consegue descobrir quando Jesus é tudo que a gente possui.
É a hora quando a gente percebe que Jesus é a única coisa que a gente tem. Ele lança as suas frustrações sobre Berias, lança toda a sua dor sobre Berias. Mas o verso seguinte: sua filha Será, que edificou a Bet-Oron, a de baixo e de cima, como também a Uzem Será. Sabe, ele ficou tão magoado, tão triste, tão frustrado com Deus, estava tão desapontado com Deus, com o que estava dando errado, que ele não conseguia perceber que tinha talento dentro de casa. Ele ficou tanto tempo olhando para os filhos que morreram, gastou tanta energia com aquilo que não deu certo, passou mais tempo chorando e dedicando as suas energias com aquilo que não foi adiante, do que para prestar atenção naquilo que estava dando certo. A sua filha, Será, se tornou uma grande construtora, construiu uma cidade alta, uma cidade baixa, mas seus pais não viam. Efraim não enxergava essa filha dentro de casa. A gente passa tanto tempo olhando o que não está dando certo, que perdemos de olhar aquilo que está dando certo. A gente investe tanto tempo nas coisas que não deram certo, nas coisas que perdemos, que não conseguimos enxergar aquilo que Deus está nos oferecendo como proposta para mudar a nossa história. Ficamos tanto tempo olhando a porta que se fechou e não conseguimos olhar a porta que Deus está abrindo para a gente. Ficamos tão infelizes com as coisas que não deram certo na nossa caminhada, que não conseguimos ser felizes com a vida que levamos hoje. Pessoas que são muito complexas. Paradoxo. Toleram quem aborrece e aborrece quem ama. Toleram as pessoas que pisam no seu calo e conseguem amar as pessoas que lhe aborrecem todos os dias. Não conseguem olhar, enxergar a sua esposa, não conseguem enxergar os seus filhos, não conseguem viver o brilho da oportunidade de cada momento da sua vida, de dar a volta por cima, de parar de ficar sempre vivendo a culpa e transferindo sempre o caos para a sua família, para o seu casamento, para a sua história, porque não deu certo, porque você errou, porque você falhou. Chega! É hora de você mudar de fase. É hora de você sair dessa coisa tão pequena, tão insignificante, de vitimismo, de ficar sempre atribuindo aos outros o que não está dando certo com você. É hora de levantar. Tragédias acontecem com qualquer um. Doenças graves podem acontecer na casa de gente que teme a Deus, sim. Óbito pode entrar assim na casa de pessoas que fazem tudo e levam Deus a sério. Pedro, consolando a igreja, disse: olha, consolando os irmãos para que tenham ciência que pelas as mesmas tribulações os nossos irmãos estão passando pelo mundo afora. Ei, tem mais de 7.000 aí que não se dobrou, que não se curvou, que não se entregou, que continua confiando em Deus apesar de, que continua cantando, não canta depois, não bate palma depois. Mas tem gente que tem a bravura dos servos de Jericó, dos servos de Josué, diante do muro de Jericó, que não esperou o muro cair para cantar, mas que aprendeu a cantar antes, aprendeu a obedecer antes, aprendeu a dar o brado antes, como Josafá, que tem hora que a gente está como Josafá, segundo na Crônica 20, ele olha para Deus e diz: eu não sei o que fazer, minha força não é capaz contra essa confederação de exército, porque praticamente são 2 exércitos contra mim, eu não sei o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, sabe o que você tem que fazer? Reconhecer que você não pode, dobrar os seus joelhos e começar a confiar de verdade em Deus.
Porque é o que Deus fala com Josafá. Quando a gente não sabe o que fazer, Deus fala para Josafá: dobra o teu joelho. E ele começa a falar com Deus, ele começa a conversar com Deus. E aí Deus dá a ele um conselho: Josafá, agora cante, chama todo mundo para cantar. Cante, porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha, Josafá. Quando você não sabe o que fazer, é a hora que você permite de fato Deus tomar a direção da sua vida. Então tem hora que é necessário que você fique num beco sem saída. Tem hora que é necessário que o teu poder se desvaie das suas mãos. Tem hora que você precisa se dar conta que você não dá conta de mais nada. Você mandava, você determinava, você delegava, vinha, vem, vai. Agora, a única coisa que você vê é uma parede e nada mais. É o mesmo que Deus fala para Ezequiel. Imagine Deus chegar para você: olha, põe a tua casa em ordem, porque agora acabou. Põe a tua casa em ordem, porque eu vou te recolher. A única coisa que restou para Ezequiel foi o quê? Uma parede e nada mais. Talvez a única coisa que está te restando é teu quarto agora. Talvez a única coisa que te resta agora, porque tudo já foi tirado de você: sua alegria, seus filhos, seus pais, seu relacionamento está totalmente abalado. E a única coisa que te resta é uma parede. Mas se você chegar diante de Deus com o coração quebrantado, se você reconhecer que de fato Ele é tudo na sua vida, e que Ele fez isso e permitiu essas coisas para te trazer de volta para Ele, há um coração contrito, é um espírito quebrantado, Deus não rejeita. Enquanto a gente continua com o nariz empinado, Deus só permite circunstância para nos abater, até a hora que a gente percebe que Ele é mais forte do que a gente, que Ele é Senhor e nós somos apenas servos, que Ele está em cima regendo a história da vida de todos aqueles que existem, e que nós somos apenas aquele que Ele guia pela mão e diz: não tema, que eu te ajudo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu não sei para onde você está gastando a sua energia, eu não sei aonde você está consumindo o tempo que você tem com coisas supérfluas que não tem te levado à edificação, que não tem te levado a uma vida relevante. Mas eu quero te convidar hoje, por favor, saia desta rotina. Nesta noite você precisa mudar a história que está acontecendo dentro da sua casa. A sua família tem uma oportunidade de viver a cura, mas a cura só pode acontecer quando você começar a reconhecer que a enfermidade é você. Seja você hoje aquele que se levanta para ver a mudança acontecer dentro da sua casa. Seja você hoje aquela que se levanta para ver a cura acontecendo dentro do seu casamento. Seja você hoje a resposta de Deus para os seus filhos. Seja você hoje aquele que já não vai ficar mais distraído, não vai mais subestimar, não vai deixar para amanhã, mas vai tomar uma atitude hoje. Como não fez Efraim. Mas que a hora em que Deus fala conosco, que nos dá a oportunidade de aprender a lição com este servo de Deus, de posicionar diante dele, de se arrepender, de olhar para nossos filhos e entender que erramos, mas Deus nos dá uma oportunidade de receber a renovação e a cura para a nossa casa. Quero convidar aqueles que podem estar de pé, por gentileza. Em nome de Jesus Cristo. Às vezes a gente acostuma tanto com o erro na nossa casa, que a gente não se dá conta, e acaba se tornando o próprio erro. Não subestime. Os problemas estão existindo para que você desperte. A gente precisa entender que para sofrer a cura, às vezes é necessário sofrer a extração da dor. Muitas pessoas reclamam a dor do dente, mas não querem viver a extração.
Tem hora que não tem jeito. Se você quer viver a cura, de viver o novo na sua vida, é necessário encarar o problema, lidar com ele, não prorrogar, perceber, enxergar. Enxergue seus filhos. Não é legislando em causa própria, mas meus filhos estão aqui e sabem como eu sou, minha esposa também sabe, e nós nos preocupamos, atentando a olhar. Se não está bem hoje, eu estou vendo, mas logo no dia seguinte eu não perco tempo. O que está acontecendo? Você está diferente. Como que eu posso te ajudar? Sabe, para de ser durão. Ah, meu pai nunca me tratou assim, meu pai sempre foi um homem fechado, seco. Só eu sei os traumas. Ei, não lance suas frustrações sobre seus filhos. Pare. É hora de começar a viver cura para sua casa. Pode ter vivido assim até o dia da minha história, mas daqui para frente é diferente. Eu quero ser cura para minha família. Eu quero ser cura para meus filhos. Eu até hoje, eu vi meu pai espancando minha mãe, eu vi meu pai espancando meus filhos, eu vi histórias horríveis na minha casa. Mas a partir de hoje, ou a partir de agora, a minha história será uma história de cura para minha família. Eu não quero que meus filhos vivam o que eu vivi. Eu quero transmitir em Cristo Jesus uma palavra de cura para a sua casa, uma palavra de cura para a sua família. Em nome de Jesus, seja você a cura. O teu filho está lá, ele vai sair de lá em nome de Jesus. Ele está lá no presídio, é muito duro estar sentado aqui cultuando e saber que tem pessoas que você ama, e muitas vezes a gente dá a paz do Senhor, está todo mundo cheirosinho, tudo bonitinho, mas só Deus sabe o vale que você está passando. Você queria ver teu filho aqui sentado com o jovem, adorando, cultuando a Deus, mas isso está amargando você e você não consegue viver coisas melhores para você. Mas hoje, em nome de Jesus, essa promessa que Deus está dando para mim e para você, Deus pode mudar a tua história hoje. Deus pode visitar o teu filho hoje. Quero convidar aqueles que querem receber Jesus no seu coração. Sai do seu lugar e vem à frente. Aqueles que querem a cura para a sua família, está vivendo um momento como esse, se querem, tem coragem de vir aqui, venha. Venha, por favor. Eu não sei por quem você vai vir aqui, em quem você vai estar representando aqui, mas sai do seu lugar e vem aqui. Vem. A gente nunca vai viver a cura enquanto a gente não admitir a enfermidade. Pode vir. Isso, pode sair do seu lugar e vem. É muito difícil. Dá glória a Deus, aleluia. Quando eu sei que eu volto para casa, meu filho não está lá. É muito difícil falar de casamento quando o meu está destruído. É muito difícil cobrar perfeição, ser cobrado perfeição, quando a gente vive dor, de saber que o nosso casamento não é perfeito. Por isso que esta noite Deus mandou dizer para você que não existe família perfeita. Não tire uma ideia errada a respeito das famílias que estão aqui dentro. Todo mundo aqui tem um vale. Todos aqui dentro tem uma dor. Todo aqui tem uma tristeza, tem uma angústia. Mas cada um vai aprendendo a lidar com ela em Cristo. Mas existem dores que são muito profundas. Existem traumas que são muito profundos. Por isso que eu estou convidando essas pessoas para vir aqui à frente. Tem alguém que quer abrir seu coração para Jesus, que quer entregar sua vida a Ele? Aproveita a ocasião, vem aqui. Você já se mistura no meio da multidão aqui, vem. Tem alguém que quer fazer isso? Que quer receber Jesus como Senhor de sua vida? Levar salvação para os seus filhos, para a sua família, para a sua vida? Deixa eu orar por essas pessoas que estão aqui. Querido Deus, quero ser fiel à revelação da Tua palavra. Quero ser fiel ao que o Senhor falou através dessa passagem de um homem que chorou amargamente aquilo que se foi e não conseguia mais avançar para aquilo que estava vindo diante dele. Homens e mulheres que muitas vezes ficam presos muito tempo ao passado e não conseguem perceber o milagre daquilo que está diante, porque tudo tem um tempo. Tempo de estar junto.